Fala pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo. No vídeo de hoje eu irei as últimas informações do Fogão que se prepara aí para enfrentar o time do Santos no domingo. Ficou interessado? Quer saber as últimas informações do time do Botafogo, tudo que a mídia está falando a respeito dessa preparação do time do Botafogo para enfrentar o Santos e muito mais? Então assiste esse vídeo até o final. Mas antes peço que vocês comentem aqui embaixo a cidade e o estado de onde vocês estão falando, que é muito importante para nós sabermos de onde é a nossa audiência. Quero deixar aqui também um salve em especial para a galera de Santa Catarina, que sempre tem comentado aqui nos nossos vídeos. A galera do Baixio, tá? Aí Paraíba, também sempre tem comentado aqui nos nossos canais. A galera de Mato Grosso, tá? Também comenta aqui no nosso canal. A galera de Fortaleza e também em especial a galera do Nordeste também, que sempre tem comentado aqui em peso aqui no nosso canal do Botafogo. E agora, sem mais enrolações, bora pro vídeo. Sempre menor! Eu daria 100 no Pix pra ele botar o do Vasco ali, meu irmão. 100zão. Só correr. Sempre menor. Olha lá. Pode Tá olhar. menor Eu não o vou nem mais escudo? fazer a fiscalização do palmo. Sempre menor. Bota o menino que faz as artes agora, o Gabriel. Menino, é vascaíno, legal, bacana. Ele bota sempre o escudo do Fogão menor. Tô só de olho nele. Que é o mais tradicional, né? É mesmo. Então, Olha aí o meu Fogão. Enfrenta o Santos em casa. Então. Jogo no estádio Newton Santos. Ah, por que tem que falar essas coisas? Tinha um monte de coisa pra falar legal. Vocês querem falar isso? Com o reencontro, Tartar, sabe de quem? de quem? O Diquinho Soares. A gente vai ver a preparação pra esse jogo. Na volta eu vou chorar também, vou falar. Rodou. Na briga por uma vaga no G4 e garantir mais um ano na Libertadores, o Botafogo entra em campo no domingo para enfrentar o Santos. E o Glorioso quer aproveitar a partida contra o Peixe em casa para conquistar 2 vitórias seguidas no Campeonato Brasileiro, algo que não acontece desde o fim de agosto. Na semana passada, o Alvinegro venceu o Ceará por 2-0, com uma boa atuação, e precisa repetir o feito para se sentir vivo, já que a diferença para os seus adversários direto pela vaga, Bahia e Mirassol, é de 3 e 6 pontos, respectivamente. Neste momento, o Botafogo está em 6º lugar na competição e, se vencer o Santos, o time do técnico David Ancelotti vai chegar com todo o gás para o confronto da semana que vem com o Mirassol, a grande surpresa do campeonato. O time paulista está em 4º lugar e no primeiro turno do Brasileiro conseguiu um empate heróico dentro do Newton Santos, com o Botafogo vencendo por 3-0. Para Ancelotti, a responsabilidade e a confiança no elenco são prioridades para o Alvinegro. Mas esse grupo sabe o objetivo que temos, está comprometido e sabe também o escudo que levamos, que é o escudo do Botafogo, que é um escudo exigente. Para o confronto contra o Santos, que também marca mais um reencontro do Glorioso com Tiquinho Soares, o Botafogo deve contar com retornos importantes, podendo chegar a 7 no total. Alexander Barbosa e Marlon Freitas voltando de suspensão, Jordan Barreira, destaque do Mundial Sub-20, e ainda Alex Telles, Danilo, Savarino e Arthur Cabral, em recuperação de problemas físicos e trabalharam com o elenco nos últimos dias e podem voltar aos jogos. É reta final com esperança de dias melhores em busca de um resgate glorioso e recente. Na semana passada, o Alvinegro venceu o Ceará por 2-0 com uma boa atuação e precisa repetir o feito para se sentir vivo, já que a diferença para os seus adversários diretos pela vaga, Bahia e Mirassol, é de 3 e 6 pontos, respectivamente. Muito bem, vamos lá, meu Fogão. Quem volta, quem não volta. Olha, Tartar, é o novo nome do Botafogo. Botafogo de Futebol e Desfalques. Conhece? Conheço. É o meu time. Não é possível. Inclusive, outro dia entrou um debate, ô Pedrosa, na galera. O aproveitamento do Renato Paiva é um pouquinho melhor do que o Ancelotinho. Um pouquinho melhor. Aí todo mundo, olha aí, não sei o quê, blá, blá, blá. Mas a realidade do Ancelotinho, ela é muito diferente do Renato Paiva. Eu não tô dizendo que ele é o melhor treinador do mundo, o Renato é o pior. Não é isso. Eu tô dizendo que os números, eles enganam um pouco, porque a cada jogo são 12, 13, 10 desfalques. E outra, além dos desfalques, o Ancelotinho não teve o sabor
e o prestígio de trabalhar com Gregori, com Igor Jesus. E perdeu o John, Pedrosa. É outra equipe. Eu acho que assim, o Renato Paiva, ele pega um Botafogo, por mais que ele comece o trabalho dele um pouco mais tarde, que ainda tinha uma espinha dorsal do que tinha acontecido em 2024. Ainda era o Igor Jesus, o próprio Gregori, chega o Jair, que é um jogador que se firma, o Cuiabano estava lá jogando muito bem. Então assim, eu acho que o Renato Paiva, ele ainda pegou um resquício do que era o Botafogo. Agora, se você for pegar o trabalho do Ancelotti, não só ele é um novo treinador, mas a equipe muda mais da metade dos jogadores. Então ele inicia um novo trabalho. Quando eu digo isso, tudo tem a ver com a gestão, com o planejamento, com o que o John Textor fez nesse ano, que é uma vergonha para a história do Botafogo. Assim como ele conseguiu ser um grande cara em 2024, em 2025 ele rasgou qualquer tipo de planejamento e ele é o principal responsável pelo fracasso do Botafogo em algumas competições. Só que, como time, ele fez investimentos a ponto do Ancelotti também ter uma nova equipe, ter bons jogadores e dentro desse contexto de ter bons jogadores, ele também ter apresentado... Rapidinho aqui, pessoal, vocês acham que esse ano meio conturbado do time do Botafogo é culpa do Textor ou é culpa do elenco, né? Ou é culpa das saídas dos jogadores importantes do Fogão? O que é que vocês acham? Deixa aqui nos comentários, hein? Vamos voltar aqui pro nosso vídeo. Tá de um futebol melhor. Ele sofreu muito com os desfalques, ele sofreu muito com as lesões. Acho que isso é um problema grave. Se você for pegar o Real Madrid e o Mbappé se lesionar, se o Tchouaméni se lesionar, se o Militão se lesionar, se todo mundo se lesionar, você vai ter problemas para você formar um time. Seu nível de poder vai ser muito pior. Mas dentro do Botafogo, isso não apaga o trabalho, no máximo, mediano que o Ancelotti está fazendo. E para mim é mais um erro do John Textor. O Ancelottinho não é um treinador à altura do que é o Botafogo. Ele pode ser bom treinador, ele pode estar começando a carreira dele, mas o Botafogo é muito maior do que o Ancelotti começando a carreira dele. Então acho que assim, a escolha mais uma vez foi equivocada. E é por isso que o Botafogo tem sofrido um pouco nessa temporada. Porque tem muitas camadas nesse assunto, né, Tartá, em relação ao Ancelottinho. O fato dele ser inexperiente e ele ter que estar adaptando não só a uma nova carreira, que é a de treinador, mas também a um novo país e a um novo futebol. A gente está falando de um cara que pela primeira vez jogou lá na altitude contra a LDU. A gente pega um treinador mais experiente, ele entende os elementos na hora que ele tem que trocar, as estratégias e tudo mais, né? Que a experiência dá isso pra gente. E aí, além disso, aí a questão dos desfalques. Perdeu peças importantíssimas. O Jardine falou agora, outro dia, ele disse por que ele não aceitou treinar o Botafogo no início do ano. Ele era a grande expectativa do John Textor. Ele falou, porque eu sabia que durante o ano iam perder peças e que é difícil manter o nível do ano passado. Treinar um pós-campeão do nível, do tamanho que foi o Botafogo, é muito difícil. O treinador pensa muito, o Tartá, é uma responsabilidade dupla. Porque não mantém o nível que foi no ano passado. É difícil. Principalmente o ano que foi do Botafogo. Sim. Né? O Botafogo ganhou tudo. Então é muito difícil mesmo, principalmente com todas essas questões de lesões que vem acontecendo dentro do Botafogo. É um treinador estrangeiro que muda tudo, não tem essa vivência, essa experiência, esse tato, né? E apesar de ter recebido grandes jogadores também para essa nova temporada, foram chegando, né? Então foi meio que trocando as rodas com o carro andando. Então tudo isso dificulta e o resultado é difícil ter um resultado positivo mediante a tantas questões dentro do Botafogo. E aí você pensa aí para esse jogo, ele já tem algumas peças voltando, o Barbosa, o Vene Casagrande, que é um cara importantíssimo, o Marlon Freitas também fica à disposição. Eu mostrei os relacionados aqui para o último jogo. O Botafogo tinha 2 volantes, que eram os volantes titulares, que eram o Alain e o Newton. Não tinha volante para repor, porque ou machucou, ou saiu, ou não está à disposição. Essa precariedade nas escolhas também atrapalha bastante, né? Claro, assim, a gente tem todas as críticas aqui ao trabalho do Ancelotti, mas em determinado momento ele não teve culpa pelo mau desempenho dentro de campo. Pelo contrário, ele teve que enfrentar alguns problemas aí envolvendo jogadores lesionados e foram vários problemas consecutivos. Inclusive o Nathan Fernandes se machucou de novo e pode só voltar no ano que vem. Então assim, ele está tendo que lidar com muitas dificuldades. Tudo está sendo a primeira vez para ele, é o primeiro trabalho dele como treinador. A altitude, tudo está sendo a primeira vez. Então ele está aprendendo também. E aí fica a dúvida, será que ele tem que ser o treinador para a temporada que vem? Eu sei que a temporada ainda não acabou, o Botafogo ainda está em busca dessa vaga na Libertadores do ano que vem. Mas se a gente fala tanto de planejamento, o planejamento do ano que vem tem que começar logo.
porque a temporada ano que vem a gente sabe que vai ser diferente, começa já em janeiro o Campeonato Brasileiro. Fica essa dúvida. De fato, assim, eu confesso pra vocês... Mas você acha que se, por exemplo, se o Botafogo já definiu, é hipotético, tá, gente? Sim. O Ancelotti não continua no ano que vem. Você acha que teria que trocar ele agora? Não. Eu sou a favor de manter o Ancelotti até o fim da temporada, independentemente se ele vai ficar ou não. Acho que ele tem que ser o treinador até o fim da temporada. Que é chacoalhada quando Exatamente. troca, né? Você troca de novo, o Tartar sabe muito bem, quando você troca de treinador, troca de metodologia de trabalho, troca tudo. Não é só o treinador especificamente, o comando técnico. Vai trocar tudo, preparação física. Eu sou a favor de mantê-lo até o fim do ano. Agora, se você me questionar o que eu penso para a próxima temporada, eu vou responder. Eu acho que ele não tem que ser o treinador do Botafogo na temporada que vem. Eu acho que tem que ser um treinador mais experiente. Eu acho que o Ancelotti ainda está muito cru para assumir a responsabilidade que é o Botafogo. E você sabe que o Botafogo já começou a mapear o mercado para o ano que vem. Segundo informações do GE, o Glorioso já iniciou buscas por jogadores. Pelo menos 3 posições são enxergadas aí como prioritárias. Um primeiro volante com características defensivas. O volante área a área, né? Que o pessoal gosta de chamar de box to box. Mas como eu sou brasileira, eu falo área a área. Entendeu, Tartar? Perfeito. E também um lateral esquerdo. Lembrando que o Cuiabano, ele já é do Nottingham Forest, ele não é mais do Botafogo, ele está emprestado, então ele já vai embora. E o contrato do Marçal termina no final do ano. As reuniões sobre planejamento... E aí, pessoal, o que é que vocês acham? O Botafogo já deve estar na procura do lateral esquerdo ou tenta aí, né, a permanência do Cuiabano? O que é que vocês acham? Deixa aqui nos comentários, hein? E se sim, quem vocês gostariam de ver na lateral esquerda do time do Fogão? Deixa aqui nos comentários, hein? Vamos voltar aqui para o nosso vídeo. Planejamento para 2026 já começaram há 2 semanas com o John Textor, mas o departamento de scout já está mapeando jogadores nestas novas definições há mais tempo. A gente já viu o scout do Botafogo, Pedrosa, fazer trabalhos belíssimos com investimento bem menor do que foi feito, por exemplo, nessa temporada, né? Sim. Cara, eu acho que assim, a galera não está se atentando ainda que o clube que não começar a planejar 2026 agora tá perdido. E não adianta chorar o leite derramado depois. O Campeonato Brasileiro começa no dia 28 de janeiro. Em paralelo a isso, vai ter o Campeonato Carioca. Inicialmente, o Botafogo provavelmente vai estar numa competição sul-americana e provavelmente dentro da Libertadores. Você vai ter que conciliar com Libertadores também. Então, não adianta ficar pensando em 2026 quando acabar em dezembro. 2026 tem que ser planejado agora. O clube que não olhar para isso com carinho vai sofrer em 2026 e vai correr risco de rebaixamento, porque as primeiras rodadas do Campeonato Brasileiro, repito, já começam em janeiro. Então, até pegando o gancho do que o Vene falou sobre o Ancelotti, é muito importante eu citar aqui que eu não estou falando isso porque o trabalho do Ancelotti começou e não está dando tão certo. Eu comentei isso quando o Ancelotti chegou ao Botafogo, que eu falei assim, para mim é uma escolha errada. É uma escolha errada você utilizar o Ancelotti como um nome para o Botafogo. Resultado, eliminação na Libertadores, eliminação na Copa do Brasil e aos trancos e barrancos dentro do Campeonato Brasileiro. Se o John Textor pensa em trocar comando para 2026, ele vai ter que começar a pensar nisso já no começo de dezembro. Terminou o Campeonato Brasileiro, ele precisa achar um técnico. Tem que estar procurando técnico. Tem que estar procurando já. agora, agora. Porque o Botafogo tem investimento e time suficiente para conseguir ter uma temporada muito melhor. E vale lembrar, o sistema de funcionamento do Botafogo, ele tem a ver com comprar jogadores, valorizar esses jogadores e vender esses jogadores. É assim que o John Textor trabalha desde que ele assumiu a SAF. Se o Botafogo não conseguir ter um projeto esportivo forte, essa mecânica não vai dar certo. Essa mecânica de sustentabilidade, como faz muito bem o Botafogo, não vai dar certo. Além dos problemas extracampos que a gente já vem ouvindo, eu acho que se o Botafogo não formar um elenco coerente com o que se espera do Botafogo, esses jogadores que foram comprados por 15, 20 milhões de euros, sabe o que vai acontecer com o valor deles? Vai baixar. E aí a alavancagem que muitas vezes é feita por você contratar um jogador por 10 milhões de euros e querer vender por 20, ela não vai acontecer. Isso só acontece quando tem resultado esportivo. O jogador só é valorizado quando tem resultado esportivo. Então é isso que o Botafogo tem que ficar de olho para a temporada 2026. E Fernandinha, sobre essa notícia dos colegas do GE de estar mapeando o mercado pensando em contratação, eu acho que isso também passa pelo treinador.
Eu não Total. sou a favor de contratação 100% escolha de treinador. Porque o treinador sai, acontece o que aconteceu, porque, por exemplo, isso no não é um Fluminense. perfil do Botafogo. Exatamente, com o Soteldo, que O tá Luiz lá. Castro teve esse poder. Outro exemplo, Mas os outros... São Paulo no Flamengo, pediu Alan. O Renato São Paulo Gaúcho foi agora embora. deixou o Soteldo, Acabei você de falou, né? mencionar, do Soteldo. Então eu não sou a favor de contratação 100% do treinador, mas eu acho que o treinador ele tem que participar do planejamento para a próxima temporada. Por que eu estou falando isso? Porque se não for o Ancelotinho, para o ano que vem, vai ser um outro treinador, obviamente. Esse treinador pode ter uma convicção totalmente diferente do Ancelotti. Então, por isso que é importante, primeiro, você definir o treinador e depois você mapear o mercado. Pelo menos é a minha visão. Mas assim, no Botafogo, a cabeça, a mecânica, nesse momento de montagem é muito diferente. E sempre foi assim desde a era SAF. Porque o John tem um estilo de jogo que ele exige e ele gosta, que chama o Botafogo Way, que é o jeito de jogar. E dentro desse estilo de jogo, ele tem os personagens que ele acha que precisam ter. Por exemplo, um primeiro volante. É inegável que realmente hoje o Botafogo precisa de um primeiro volante. Um lateral esquerdo, já que vai sair o Cuiabano, não se sabe a questão do Marçal. Então, assim, já tem algumas definições, algumas posições em que o Botafogo já entende que ele precisa. E há um tipo de característica para um tipo de jogo. Por exemplo, o John gosta e exige que os zagueiros sejam zagueiros muito defensores, mas que também tenham uma saída muito boa com os pés. E é o que a gente olha nas características dos últimos zagueiros que o Botafogo busca no mercado. Às vezes tem até zagueiros bons, que na bola aérea são muito bons, que têm muita experiência, mas que às vezes não são aceitos no Botafogo porque não tem o estilo de jogo que é o desejado pelo John. Moderno. Então eu acho que é isso. E aí, só uma informação, o estadual no Rio vai sempre... ia começar dia 21 de janeiro, mas, na verdade, a gente vai começar no dia 14 de janeiro, tá? Então, ele vai durar do dia 14 de janeiro até o dia 8 de março. Inclusive, o Botafogo já tem aí o seu primeiro jogo. A gente vai poder acompanhar o Campeonato Brasileiro 4 rodadas, as primeiras 4 rodadas, de maneira simultânea com o Campeonato Estadual. Os clubes vão ter que se dividir. Aquilo que a gente via anteriormente, por exemplo, os clubes colocando sub-20, vai acontecer mais ainda. Sim. Porque o Campeonato Brasileiro, obviamente, vai ser prioridade dos clubes. Quem também falou do time do Botafogo, dessa preparação também aí para enfrentar o Santos, foi o pessoal aí dos donos da bola, Band Rio. Vamos dar uma olhadinha em tudo que eles falaram, que tá bem interessante, tá bem legal tudo que eles falaram aí. Já era, do amanhã tem o fogão. Só um porém, se ele preservar os titulares, Danilo e Léo, se não tiver condição, preservar Danilo e Léo Pereira, são 2 jovens. Isso aí. João Vitor e Cleiton. Cleiton, inclusive, que ontem saiu a notícia que assinou um pré-contrato com o Wolfsburg, lá da Alemanha. O contrato dele acaba no final do ano, então o Cleiton, no final do ano, vai dar adeus ao Flamengo. Matheus Cunha também já assinou com o Cruzeiro, tá? Boa, bem lembrado. Domingão, Nônio... Ih, rapaz, será que vai ter... Bessa, calma, Bessa. Será que vai ter lei do ex? Botafogo e Santos se enfrentam. Deixa eu só ver o que tem de bom pra gente trazer aqui pra vocês, ó. Rapaz... Botafoguense tá difícil. Já vazaram o negócio, tá dando uma fofoca danada. Que negócio? Do planejamento do Botafogo. Teve reunião de planejamento. Eu vou te contar e vou te mostrar. Bota na tela pra mim, Vini Show. Olha lá. Esse é o panorama do Botafogo para 2026. Teve uma reunião de planejamento. Vini Show me confirmou que vazou esse planejamento. Aí cresce a tela pra mim, só pra chegar um pouquinho mais pra trás e não ficar com a nuca na cara das pessoas aí. Vazou é ótimo de ver, vazou. Né? Vazouraram. Primeiro, jogadores com salários mais baixos com potencial de crescimento. Quando a água bate no bumbum, é aquelas coisas, né? Jogadores em final de contrato ou com vínculo no fim. Já fazia. Fez com o Igor Jesus, fez com o Bastos, fez com o Alexander Barbosa, um monte de gente que veio no 08. Número 3. 3 posições são enxergadas como prioridades. Primeiro, volante com características defensivas, que o Botafogo tem. Tipo Gregory. De sobra, mas tem. Quem? O Marlon Freitas tem característica defensiva, o Alan tem característica defensiva. Vamos falar daqui a pouco. Volante, área a área e lateral esquerdo, que tem 3. Lateral esquerdo, Cuiabano. Mas vamos lembrar que o Cuiabano vai embora daqui a pouco. O Cuiabano já tá vendido. Ele tá emprestado. Ele tá emprestado ao Botafogo. Ele foi o... Ele foi o Ioiô. Verdade. Foi e voltou. Primeiro volante com características defensivas, tô totalmente de acordo. Totalmente de acordo. Mas tem que estar em final de contrato com salário baixo. É um combo difícil de achar. Aí já vai. Não, eu tô replicando bastante. o que. Não, a gente tá vendo aí. É difícil, né? Porque... É o famoso que não sei o que ainda quer. Né? Sem nada, né? Volante de área a área é aquele que você gosta, Getúlio Vargas, aquele box to box.
Eu não vou assim, falar porque eu não quero te ofender agora. Hoje, se a gente parar para ver, o Botafogo nessa faixa de volante tem Marlon Freitas, Newton, Danilo E Alan. e Alan. São 4 jogos, são 4 jogadores. O moleque da base também forte, bom jogador pra caramba. Não, talvez fosse o Tem Newton. o PK, gente. Não, tá emprestado. O Patrick de Paula? Tá em Portugal. O Patrick de Patrick Paula? de Paula tá em Portugal. É mesmo? É. Tô sabendo legal. São 4. A gente, vou repetir. Característica mais defensiva. Rapidinho, só porque eu queria dizer é que ele foi emprestado, ele quer voltar. Ah, ele quer voltar? Quer voltar não, vai voltar. No final do ano Isso acaba aí. que vai voltar, é verdade. Mas, da mesma maneira que o Cuiabano vai, Mas a temporada na Europa vai até o meio do ano. Isso. Tem que Talvez ele pensar só nisso chegue também. no meio do ano que vem. Mas enfim, Alan, Newton, Marlon Freitas e... Danilo. É que o Danilo tá machucado. Pra próxima temporada tem o Patrick de Paula, que tá emprestado também. Danilo com Marlon, não, a gente ainda não viu dar tanta liga. O Alan, acho que ainda não entregou aquilo que a gente imaginava. Não sei nem se vai conseguir entregar. Aí é questão de alinhar a expectativa. Qual Alan? Qual Alan? O Alan do Botafogo. Ah, tá. Jogou com o Fernandão. Fala aí. Isso, pô. jogou com o Fernandão. Ele perguntou qual Alan. Fala, pô. Fala. Hoje é sexta-feira. Vamos trabalhar, gente. Pô, vambora. Qual Alan, Eu só irmão? fico olhando de rabo de olho lá. E aí tem o Newton, é um cara que eu acho que tem mais espaço. O Vitorino Sherman, que inclusive tá lá. Qual Vitor? Não, para com esse negócio. E o Vitor? Quase que uma merda, ela fala uma besteira. Eu nem entendi o que ele falou. É porque foi o primeiro que veio à cabeça, nosso Vitorino Sherman, saudoso Vitor, que infelizmente nos deixou no acidente. Gente boa, né, cara? Da Chapecoense. Nosso parceiro lá da Fox. Sensacional. Não à toa ele tem lá como homenagem o nome da sala de coletiva do Flamengo, é a Sala Vitorino Sherman, uma homenagem muito justa. Agora, esse planejamento aí, pra quem tá na situação, quem vem é oposição, mal comparando com, né, tipo assim, os laterais esquerdos já sabem que tá ruim pro lado deles. Os volantes boxe to boxe sabem que vai vir gente também. E os volantes defensivos também. Assim, eu acho que é uma coisa que não precisa vazar antes de terminar a temporada. E vazou, a gente sabe como é que funciona o futebol, vazou sem querer, foi sem querer. Porque lateral esquerdo eu até entendo, porque o Marçal não é garoto, o Alex Telles também não é garoto, e ter uma reposição mais jovem, para até pegar um pouco de experiência com esses caras é interessante. Esse volante box to box, não sei, assim, o Botafogo tem um setor de análise e mercado muito experiente, que já teve muito êxito num passado recente, mas o Danilo é um cara que faz isso muito bem, e o Marlon Freitas é um cara que também faz isso muito bem, tem sido, né? Não é à toa que a gente chama ele de Marlon Brady Freitas aqui, o cara que consegue encontrar os bons passes e chegar nas duas áreas. Esse defensivo, acho que faz muito sentido trazer um cara para fazer o que o Gregory fazia, até para poder dar um pouco mais de liberdade. Você quer me dar palpite? Só que como assim? Com relação ao jogo? Dou sim. Só terminar. Mas eu gostaria muito que o David Ancelotti, o treinador que chega, e não sei se ele vai ficar, fizesse com que Marlon Freitas e Danilo conseguissem jogar juntos. Daria uma qualidade muito grande pro meio campo. Pô, o Danilo joga muito, o Marlon também. Como é que pode, né? Às vezes não dá liga, né, cara? E eu não quero comparar ninguém, mas a gente vê jogadores de muita qualidade técnica jogando juntos no Flamengo. O Saul e o Jorginho jogaram juntos durante um bom tempo e conseguiram. O Pulgar jogou com o Jorginho agora. Claro, mas o Pulgar é um cara que consegue entregar um pouco mais fisicamente, defensivamente, do que até mesmo o Danilo. O Danilo é forte, cara. Mas o Danilo é um cara que larga. O que eu quero falar com larga? Ele dá o passe e vai, se projeta. Ele não é aquele cara que vai por trás fazer aquela contenção. Ele tá sempre atacando o espaço. E aí ele, junto com o Marlon Freitas, precisa de um pouco mais de sincronia para poder, quando um vai, o outro fazer essa função. Estamos falando de Botafogo. Pois bem, pessoal, tá mais um vídeo, né? Botafogo que é o 6º colocado, tá? Aí perdeu a 5ª colocação pro time do Bahia, mas o Botafogo aí, né, ao vencer, né, o time do Santos, o Botafogo, pelo critério de desempate, passaria a assumir a 5ª colocação novamente, né? Lembrando que o Botafogo vai ter um confronto ali também contra o time do Mirassol, que é um dos times aí que tá brigando com o Botafogo ali pela 4ª, 5ª colocação, né? Que a gente sabe que pode sim pintar aí uma vaga a mais para a Libertadores de 2026, né? Então o Botafogo tem que ficar atento a isso aí, né? Batalhar aí, por conta que o ano do Botafogo, infelizmente, agora é só Campeonato Brasileiro, né? O Botafogo vai ter umas sequências de jogos aí
bem conturbadas, bem complicadas aí, né? Com times, principalmente ali o Cruzeiro, né? Que é um time que tá brigando ali na parte de cima da tabela, né? Vai ter esse confronto contra o time do Mirassol também, que tá ali brigando na parte de cima da tabela. Mas os demais jogos fica um pouco mais tranquilo aí pro time do Botafogo, né? A sequência de jogos do Botafogo é o Santos em casa, né? Dentro do Newton Santos. Depois volta a enfrentar o time do Mirassol fora de casa, né? Depois enfrenta o time do Vasco dentro dos seus comandos, né? Lá no Newton Santos. Depois vai enfrentar o time do Vitória fora de casa. Aí pega o time do Grêmio em casa. Essas são as sequências do time do Botafogo. Volta a jogar fora de casa contra o time do Corinthians. E volta a jogar fora de casa também contra o time do Cruzeiro, né? E as duas últimas rodadas do Campeonato Brasileiro é contra o Fortaleza dentro do Newton Santos e encerra contra o time do Sport Recife também dentro do Newton Santos. Então essa é a sequência do time do Fogão. Com essa sequência do time do Botafogo, eu acho que o Botafogo vai sim conseguir ali uma quarta colocação do Campeonato Brasileiro. O que é que vocês acham? Deixa aqui nos comentários. Então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixe seu like, comente aqui embaixo, ative o sininho de notificações quando vai no canal. Já se inscreva para não perder os próximos vídeos. Tamo junto, é nóis e até a próxima.